Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Mínima Ideia. Meu nome é Ítalo e hoje estamos aqui para continuar a história do universo da Marvel. Hoje estamos aqui para dar prosseguimento à história que a gente já começou aqui no canal. Se você não conferiu a parte 1, a parte 2 está aqui no card. Clica aí que você vai estar assistindo, você vai estar entendendo a história a partir do ponto que nós vamos falar hoje. Porque hoje veremos a história do UCM parte 3. E para não começar uma guerra civil aqui, deixa logo o teu like, se inscreve no canal que você vai estar ajudando demais. Então pegue logo a sua pipoca, apague a luz do seu quarto e puxa a vinheta. Nessa história acompanhamos Peter Quill, um garoto que ainda pequeno perdeu sua mãe, e logo depois dele perder sua mãe ele foi abduzido por um grupo de saqueadores espaciais. E esses saqueadores é liderado por um cara chamado Yondo. E bom, o Yondo mandou o Quill lá para o planeta chamado Morag. Nesse planeta ele tinha que pegar uma orbe e vender essa orbe porque os saqueadores roubavam esse tipo de artefatos e depois vendiam. Porém lá o Quill é parado por um soldado Kree, e se você puxar da memória, esse soldado Kree apareceu lá em Capitã Marvel, né? E bom, esse soldado Kree queria essa orbe do Quill porque ele tinha que entregar para um cara chamado Rona. E esse Rona também, se você puxar da memória, ele apareceu lá em Capitã Marvel. Porém aqui em Guardiões da Galáxia a gente vê que a história se passa muito tempo depois de Capitã Marvel. Então nesse período os Krees já desistiram da guerra e eles assinaram um tratado de paz com um planeta chamado Sandar. Porém teve um cara que não gostou desse tratado de paz, que foi o General Rona. Então o General Rona saiu fora lá dos Krees e ele tá meio que como um rebelde aí, querendo guerra. E para conseguir ajuda ele foi atrás de quem? Do Titã louco, Thanos. E o Thanos falou o seguinte, ó: tu pega essa orbe, me dá essa orbe e eu te mando um exército para te ajudar lá a derrotar Xandar. Porque é o que ele queria fazer, ele queria derrotar Xandar. E bom, o Quill consegue escapar desse soldado Kree, mas ele ficou meio curioso. Ele queria saber, peraí, por que que o Rona queria tanto essa orbe? O que é que essa orbe tem de tão importante? Então ele dá um golpe em Yondo, ele não volta para entregar a orbe pro Yondo e ele vai até Xandar para vender essa orbe diretamente para um cara lá que queria comprar. Porém, quando ele chega lá, ele é parado pela Gamora, uma filha adotiva de Thanos que estava junto com o Rona. E também, além da Gamora, tinha outras duas pessoas que estavam lá, pessoas entre aspas, que também estavam lá para parar o Quill, porque o Yondo, após saber que o Quill traiu ele, botou ele lá no mercado como se fosse o mercado negro do espaço, e esses dois caras, que são dois mercenários, foram atrás do Quill porque queriam esse dinheiro, que eram eles o Groot, uma árvore humanoide que só fala 3 palavras, que é eu sou e Groot, e o Rock, que é um guaxinim cibernético, metade robô. Ele é muito doido assim, na verdade, mas eu sei que eles dois juntos formam a melhor dupla do CM. E de qualquer forma, os quatro ficam lá brigando, a Gamora, o Quill, o Groot, o Rock, fica todo mundo se matando. Porém chega a tropa nova, que é o exército de Sandar, e prende todo mundo, manda todo mundo pra prisão. E lá na prisão eles ainda conhecem um cara chamado Drax, o Destruidor, que tentou matar a Gamora, mas o Quill não deixou com que isso acontecesse. Isso porque o Drax, ele teve a família dele morta pelo Rona, então ele tem muito ódio do Rona. E depois que a família dele morreu, ele virou meio que um assassino pelo mundo aí, matando todo mundo que fosse soldado do Rona. Porém a Gamora explicou tanto pro Drax como pra todo mundo que na verdade ela queria trair o Rona, ela não queria ajudar o Rona a pegar a orbe. Isso porque ela não concordava com a política do Rona e muito menos com a política do pai adotivo dela, do Thanos. Então assim, eles se juntaram e decidem sair daquela prisão, eles decidem se juntar para ir embora dali. Isso porque também a Gamora falou pro Drax, ó Drax, tu vier com a gente, eu te ajudo a matar o Rona. E também falou pro resto da galera, ó, se vocês vier, a gente vende essa orbe pra um cara que eu conheço, ele vai pagar 4 bilhões por essa orbe, então vai todo mundo ficar rico. Então todo mundo concorda e foge da prisão. Então quando eles se juntam, que eles estão indo vender a orbe, eles vão pra lugar nenhum, que é um local meio que perdido no espaço, não é nem um planeta, é uma cabeça de um ser celeste que ficou lá jogado no planeta, e lá o pessoal faz mineração, vende coisa, é meio que um lugar sem terra, uma terra sem lei no caso. E chegando lá, eles iriam vender essa orbe por colecionador. E bom, essa orbe é uma joia do infinito, para ser mais específico, a joia do poder. E lembra que eu falei pra vocês no vídeo passado que eu ia explicar o que era essa joia do infinito? Bom, chegou a hora de explicar. Porque lá no início do universo, quando rolou o Big Bang, né, antes do Big Bang existiam esses poderes, né, que são os poderes aí que hoje são os poderes das joias. E quando rolou a explosão do Big Bang, cada poder entrou em uma joia e essa joia foi espalhada pelo universo. E essas joias têm um poder destrutivo muito grande, então quem portar a joia pode causar um caos enorme. Porém não é qualquer um também que consegue
ele portar a Joia do Infinito. Tanto que lá nos outros filmes, como a gente viu, pra galera conseguir segurar as joias, tinham que botar em certos espécie de caixas mágicas, espécie de algumas coisas que tinham que aguentar o poder daquela joia, como o Tesseract, como alguns outros, né? E bom, quais são essas 6 joias do infinito? Eu vou especificar aqui cada uma para vocês. A joia do tempo, espaço, poder, mente, alma e realidade. E bom, nesse meio tempo que o colecionador tá explicando para ele sobre o que é essa joia, sobre o poder dessas coisas, uma escrava do colecionador, ela escutando aquilo fica ali impressionada e ela quer pegar a joia para se vingar do colecionador e para libertar todo mundo lá que ele mantinha de escravo. Porém, ela sucumbe ao poder da joia e vira pó e acaba explodindo tudo, causando uma explosão enorme. Para piorar a situação, o Drax, que tinha brigado com a galera lá, tinha chamado o Rona para ir até lugar nenhum, falando, ó, a Gamora tá aqui em lugar nenhum. E no caso, o Rona tava querendo matar a Gamora. Então, tava merda feita, porque o Rona chega lá em lugar nenhum, dá um pau no Drax, dá um pau em todo mundo, pega a joia e depois se manda dali. E pra piorar depois também, o Quill e a Gamora tiveram que entrar em um dilema, né? Porque o Quill, ele junto com o Rock tá fazendo lá uma perseguição, né? Com os soldados do Rona. Porém, rolou um problema porque a Gamora acabou tendo a nave dela explodida e ela iria morrer no espaço. E o Quill só tinha um traje espacial, então ele sai de lá da nave dele e dá o traje pra Gamora. E pra não morrer, ele tem que chamar o Yondo pra o Yondo sequestrar ele. E ele, no caso, ele seria morto lá pelo Yondo, mas pelo menos a Gamora viveria. Porém, galera, tinha um grande problema, porque o Ron agora tava com a joia do poder e ele fala o seguinte pro Thanos. Quando ele sabe o que é essa joia, ele fala o seguinte pro Thanos: ó, Thanos, eu não preciso de tu. Tu aí tá falando que vai destruir, mas isso aqui, com esse poder dessa joia, eu mesmo posso ir lá e destruir Xandar. E depois eu posso ir te matar também, porque tu é muito otário comigo. Mestre, não faça isso. Thanos é o ser mais poderoso do universo. Não é mais. Então o Thanos fala assim, ó, tu tem certeza que tu vai fazer isso? Aí o cara, tenho certeza. É a Nebulosa também, que é uma das filhas de Thanos também, se junta com o Rona e trai Thanos. Então o Rona iria até Xandar para destruir o planeta. E quando eles souberam disso, né, a galera lá, o Quill, a Gamora, o Rock, que depois ainda foi lá, se juntou com o Quill. No fim, todos ali ficaram reunidos de novo na nave do Yondo. E ele convenceu a ajudar os lá a salvar Xandar. E se fizerem isso, no final eles iam entregar a joia lá pro Yondo poder vender e ganhar muita grana. Então lá em Xandar rola a batalha final, a tropa nova, que é o exército lá de Xandar, como eu já falei. E a galera do Yondo e os Guardiões da Galáxia se juntam para derrotar o Rona. Porém, quando eles iam matar o Rona, o poder que eles tinham lá não foi nada suficiente para matar o Rona. E o Rona acaba explodindo a nave onde estavam os Guardiões. E a nave ia cair, o Rona não ia morrer. Porém, os Guardiões iam morrer. E é nesse momento que o nosso querido Groot, em uma cena emocionante, se sacrifica para todo mundo ali sobreviver. Nós somos. Quando a galera cai lá no chão, rola um grande problema porque o Ron tava com a joia. Ele iria destruir Xandar, mas o Peter Quill, espertamente, em uma cena que eu adoro, começa a cantar, começa a dançar, isso para distrair o Ron. Enquanto ele fica distraindo, o Rock tá com o poderzão lá no martelo onde estava a joia do infinito. O martelo se quebra e nesse momento o Quill pula rapidamente para pegar a joia do infinito. Porém, o Quill iria morrer se ele segurasse aquela joia na mão. Então nessa hora todos os guardiões dão as mãos para a energia não ficar só no Quill, para passar para todo mundo. E assim eles conseguem portar a joia do infinito e com o poder da joia eles conseguem derrotar o Ron. Após isso, né, o Peter tinha prometido que iria dar a joia para o Yondo, mas ele dá um golpe no Yondo e dá um orbe falso pro Yondo. Então o Yondo cai no golpe do Quill. E depois a gente ainda descobre que a tropa nova estudando lá o corpo do Quill fala que ele não é humano. Ele é metade humano, mas ele é metade algum tipo de ser celestial. E por isso que ele aguentou o poder da joia do infinito. Mas agora os Guardiões da Galáxia estavam perdoados de seu crime e um grupo de bandidos, um grupo mais inesperado possível, se juntaram para se tornarem os heróis da galáxia. Aqui vemos que os Guardiões estão fazendo uma missão para os Soberanos, que é uma raça aí de outro planeta que são muito poderosos, são soberanos, como já diz o nome, né? E bom, no caso, eles conseguem concluir lá a missão e no caso dessa missão eles tinham que recuperar umas baterias. Eles entregariam essas baterias para os Soberanos e em troca os Soberanos dariam a Nebulosa para eles, né? Já que a Nebulosa era uma prisioneira deles lá. Então eles completam, faz tudo direitinho, entregam as baterias para os Soberanos, porém o Rock é muito do safado e ele roubou essas baterias escondidas. Então quando eles estavam saindo do planeta, os Soberanos vão atrás dele, começam a atacar a nave deles e eles acabam com a nave toda destroçada, mas eles são salvos por um cara chamado Ego. E logo seguido, depois de eles serem salvos, eles caem lá em um planeta onde a nave fica toda destroçada. E quem é esse Ego? Esse Ego é o
pai do Peter Quill. E é muito interessante porque esse Ego ele é um ser muito poderoso. Ele literalmente é um planeta. Ele é um planeta muito antigo e no caso ele conseguiu se materializar em forma de humano, né? Ele é um planeta, tipo, ele é um planeta, mas ele conseguiu se materializar em forma de humano através do poder que ele tem. E bom, ele quando se materializou, ele queria passar o DNA dele por mais alguns lugares. Então ele foi até a Terra e fez o bebê Quill. Então, né, o Ego explica tudo isso pro Quill, fala que o Quill tava perdido muito tempo, que ele tava procurando o Quill. Então ele convida o Quill até o planeta dele. Então o Quill vai pro planeta dele junto com a Gamora e com o Drax, e a Nebulosa, o Rock e o Groot ficam lá naquele planeta onde a nave caiu pra consertar a nave, né? Porém, a galera que ficou lá no planeta, o Rock, o Groot e a Nebulosa, sofre um problema, porque o Yondo descobre que eles estavam lá e vai até lá pra matar eles achando que o Quill tava lá, mas o Quill não tava. Então eles capturam o Rock e o Groot. Porém, houve um problema nesse meio caminho, porque o Yondo sofre um motim e uma galera dele acha que ele tava sendo muito bonzinho com o Quill, que ele era muito coração aberto com o Quill. A galera tava com raiva do Yondo e dá um golpe militar, um golpe de estado no Yondo e tiram o poder dele. Então o Rock, o Groot e o Yondo acabam sendo presos lá, eles iriam ser mortos, enquanto a Nebulosa saiu fora daquela nave e foi matar a Gamora, porque ela tinha raiva da Gamora, e o resto da galera ficou lá na nave, né, tirando onda. Mas tinha um cara lá, entre um dos que tava fazendo motim, que ele era muito leal ao Yondo, então ele ajuda o Yondo, e com a ajuda dele, o Yondo recupera o bagulhinho lá na cabeça dele, que é o que faz ele controlar as flechinhas, e com as flechinhas ele mata simplesmente geral. Ele e o Rock, assim, formou uma dupla inesperada, mas que foi muito boa, consegue retomar o controle. E agora eles teriam que ir lá até onde estava o Quill para salvar o Quill. Aí vocês me perguntam, mas peraí, salvar o Quill de quê? E agora eu vou explicar. Bom, porque o Quill chega lá no planeta, os primeiros dias é bem de boa, ele até descobre que tem uns poderes também, e tava tudo indo bem. Porém, depois de um tempo, ele descobre que o pai dele foi o responsável pela morte da mãe do Quill, foi ele que botou aquele tumor do câncer dentro do corpo dela. E a ideia dele, na verdade, é porque ele queria controlar todo o universo, então ele ia todos os planetas do universo e botava um pedaço do DNA dele em cada planeta. E a ideia dele é que um dia ele tivesse um poder suficiente para controlar todos esses planetas, para poder expandir o DNA dele. Porém, ele não tinha poder suficiente para isso. Para ter esse poder, ele precisava ter um outro Celeste, porém ele era o único Celeste lá que tinha no universo. Então o que é que ele fez? Ele se materializou e foi em planeta por planeta, fazendo filho em todos os planetas, até nascer alguém que tivesse o poder dele. E ele contratou o Yondo para fazer isso, para sequestrar essas crianças e entregar para ele. Então ele fazia isso com muitas crianças. E o Yondo ia fazendo porque ele pagava bem. Porém, um dia ele descobre que o Ego pegava essas crianças e matava quando essas crianças não serviam. Então quando ele descobre isso, foi justamente na vez do Quill. E ele não entregou o Quill para o Ego. Por isso que o Ego não sabe onde estava o Quill. Eles passam essa vida toda protegendo o Quill do Ego e ao mesmo tempo cuidando dele como um filho. E ele não devolveu para a Terra justamente porque o Ego poderia ir para a Terra e pegar o Quill lá. Então ele mesmo cuidou do Quill. E quando o Quill descobre isso, o Quill tenta matar o Yondo, mas ele não tinha poder suficiente para isso. O Yondo prende ele, começa a sugar a energia dele e assim começa a tomar conta de todos os outros planetas lá onde tinha o DNA dele. Porém, galera, o Yondo aparece lá no planeta. A Nebulosa também até aparece para matar a Gamora, mas elas acabam fazendo as pazes, então todo mundo ali se junta. Os Guardiões da Galáxia junto com a Nebulosa e o Yondo se juntam para derrotar o Ego. E eles conseguem fazer isso, eles explodem lá o planeta, colocando uma bomba no núcleo, porém tinha um problema. Todo o resto da galera já tinha se mandado embora do planeta, porém o Quill e o Yondo ficaram lá para continuar atrasando o Ego, para continuar lutando contra ele. E o planeta ia explodir, quem ficasse lá ia morrer. Porém o Rock, antes de sair, deu um traje espacial pro Yondo para ele conseguir fugir. Mas nessa hora o Yondo pega o Peter Quill, bota esse traje, voa com o Quill para fora do planeta, e quando tava no espaço, um dos dois iria morrer sem ar, né, no caso. Então é nesse momento que o Yondo pega o seu traje espacial e bota no Quill. Para! Não! Não! E fala, Quill, eu sei que não fui o melhor pai pra você, mas eu te amo. E tem aquela cena de pai. E assim, galera, o pai do Quill é o Yondo, convenhamos aqui, né? E essa cena é emocionante, mas no fim das contas eles ainda vão lá continuar fazendo as missões dele. E no fim a gente ainda vê também que eles levam lá a assistente que o Ego tinha, um assistente que cuidava lá do Ego, mas que também ajudou eles na batalha, que é a Mantis, que mais pra frente vai ser muito útil. Aqui vemos que os Vingadores estão fazendo aquela missão lá, invadindo aquela base da Hydra que eu falei pra vocês lá no vídeo passado, onde eles estavam usando do cetro do Loki para construir dois mutantes. E esses dois mutantes são Wanda Maximoff e Pietro Maximoff, ou vocês podem chamá-los de Feiticeira Escarlate e Mercúrio. E no caso os dois são super poderosos porque a Feiticeira Escarlate tem poderes telecinéticos, ela consegue fazer muita coisa com o poder da mente, e o Mercúrio é super rápido.
Não me viu chegando? Mas de qualquer forma a galera consegue recuperar o cetro, porém tinha um problema. A Wanda implanta uma memória falsa dentro do Tony. Essa memória foi implantada muito com uma missão que a Wanda tinha, porque ela coloca o maior medo do Tony. O Tony tem uma visão falsa dele, vendo todos os amigos dele morrendo, todo mundo morrendo por culpa dele. Ele criou algum monstro que matou todo mundo. E meio que a Wanda nem ataca ele nem nada, ela só coloca essa memória na mente dele, porque ia saber que isso seria um gatilho pro Stark. Mas bom, o Stark não contou isso pra ninguém e depois voltaram pra série dos Vingadores, onde todo mundo decidiu comemorar, decidiu festejar. E o Thor, ele levaria esse cetro pra Asgard, mas antes de ir pra Asgard ele falou assim: não, Tony, pode estudar aí, eu sei que tu quer entender mais sobre esse cetro, então pode estudar. Porém o Thor não devia ter deixado o Tony fazer isso, porque nisso aí o Tony pega esse cetro junto com o Banner e eles começam a estudar e ver que tem meio que uma inteligência artificial dentro desse cetro. É meio que como se esse cetro tivesse uma memória muito boa, até melhor que a memória de um ser humano. Então eles decidem botar em prática o projeto Ultron, que é um robô que iria proteger a Terra, iria servir como escudo para a Terra. E o Tony criaria ele nessa missão de proteger a Terra para que os Vingadores pudessem tirar férias e só o robôzão matasse todo mundo e tentasse matar a Terra. Porém deu ruim, rapaziada, porque o Ultron entendeu que para proteger a Terra ele teria que destruir quem causa o caos nela, quem causa as guerras, quem causa as mortes, que são os seres humanos. Então a ideia dele era destruir todos os seres humanos, porém ele não contou isso para ninguém, e muito menos para duas pessoas que eles recrutaram, que foi justamente os dois gêmeos. E bom, como o Ultron tinha acesso à internet, porque ele era uma inteligência artificial, ele basicamente podia estar em todo canto. Mas com a ajuda dos dois gêmeos, ele vai até um cara chamado Ulysses Klaue, e desse cara ele rouba Vibranium. Vibranium, vocês já sabem que é o material mais poderoso da Terra. E esse Ulysses Klaue, ele é um traficante de Vibranium que ele rouba lá de Wakanda. E mais pra frente eu vou falar mais sobre isso, eu vou explicar tudo bonitinho. Mas de qualquer forma, a ideia do Ultron era construir um robô 100% feito de Vibranium, e nesse robô também ele colocaria o poder que tem dentro do cetro, e esse poder que tinha era a joia da mente. Sim, tinha uma joia definida dentro do cetro, e por isso que ele podia controlar a mente das pessoas, né? O Loki no caso, porque tinha essa joia no cetro lá. E nesse momento até rolando uma batalha ali dos Vingadores com eles, mas eles acabando dando um pau nos Vingadores, e pior ainda, a Wanda controla a mente do Banner pra ele virar Hulk e matar todo mundo na cidade que tinha lá do lado. E o Hulk se descontrola, começa a matar geral lá, meio que ele, sabe, ele foi manipulado pela Wanda. E o Tony tem que usar a Verônica, que é um satélite que tem lá no espaço, que eles criaram ele junto com o Banner para se um dia o Hulk entrasse em descontrole, eles poderiam controlar o Hulk. E no caso essa armadura que o Tony botou lá é chamada de Hulk Blaster. Então o Tony veste ela e consegue deter o Hulk. E após isso os Vingadores vão até a casa do Clint Barton. Esse é um momento legal do filme porque é o momento onde eles mais humanizam os heróis, é o momento onde a gente vê mais profundamente como é esses heróis por dentro. E esse pra mim é o melhor momento do filme. Mas de qualquer forma eles descobrem sobre o plano do Ultron e vão lá para impedir o Ultron. Então eles fazem lá a missão, eles conseguem recuperar o robô. De quebra, a Wanda e o Pietro também se voltam contra o Ultron após descobrir o plano dele, que era destruir a raça humana. E com o robô na mão, o Stark percebe que na verdade o Ultron não estava conseguindo, lá na internet, ele não estava conseguindo chegar nos códigos nucleares, porque era uma das coisas que ele queria, chegar nos códigos nucleares. E ele não estava conseguindo porque tinha uma outra inteligência artificial impedindo ele de fazer isso. E sim, o Jarvis, a inteligência artificial do Tony Stark. Então o Tony tem a ideia de colocar o Jarvis dentro daquele robô de Vibranium com a joia da mente. Muito perigoso, poderia ser, mas o Tony queria fazer isso. Porém o Steve Rogers chegou lá e falou: Tony, nem pense em fazer isso. Mas o Thor também teve uma revelação, ele teve uma visão de que teria um protetor da Terra, de que teria alguém com coração puro que iria proteger a Terra. Então eles ficam lá brigando, o Mercúrio meio que tira todas as paradas de energia, não deixa que o Tony termine lá o upload, mas o Thor chega com o martelo, taca energia no bicho e dali nasce um protetor da Terra, um cara com coração 100% puro, um robô muito do bem, que é o Visão. E após isso o Visão fala que o Ultron estava em Sokovia. Sokovia é uma cidade fictícia aqui do universo da Marvel, não existe no planeta, e quando eles chegam lá em Sokovia eles descobrem que o plano do Ultron era levantar a cidade até o céu, até o máximo que conseguisse, e depois tacar de novo no chão assim, matando todo mundo, porque seria como se fosse um meteoro. Porém, nossos queridos Vingadores impedem eles, nosso querido Visão também acaba com o Ultron, mata o Ultron, porém nessa brincadeira o Mercúrio acaba morrendo. E Não me viu chegando?
E após tudo isso acontecer, como sempre, o Thor volta pra Asgard. E o Hulk, ele tinha entrado em uma nave e foi parar em algum lugar que ninguém sabe onde é. Depois a gente vai acabar descobrindo onde ele foi parar. E agora os Vingadores antigos se separaram, não existe mais aqueles Vingadores originais. Agora tem um novo grupo com novos Vingadores. E no fim, uma cena pós-crédito, a gente ainda vê que o Titã Louco, o Thanos, falou que ele mesmo vai terminar esse serviço. Certo. Eu mesmo faço isso. Nessa história acompanhamos o Scott Lang, que era um prisioneiro que quando sai da prisão ele fala assim: não quero mais essa vida de assalto, não quero mais ser ladrão, eu quero ser um cara do bem, eu quero arrumar um emprego, eu quero ajudar minha família, eu quero ser um pai bom pra minha filha. Porém, ele sofre um problema que ele não consegue emprego em canto nenhum. E pra piorar, ele também não conseguia ver a filha dele, porque a mãe dele não tava deixando, já que ele tava com as pensões atrasadas. Ele decide fazer um serviço que um amigo dele, Luiz, tinha falado, que era um assalto onde ele iria roubar a casa de um velho aposentado. Seria muito fácil. E realmente foi, ele invade a casa desse velho, consegue chegar lá, entra no cofre, porém quando ele abre o cofre a única coisa que tinha lá era um traje. E ele, para não dar viagem perdida, pega esse traje e leva. E quando ele chega na casa dele, que ele testa o traje, ele bota o traje nele, aperta um botãozinho e ele vira do tamanho de uma formiga. Ele encolhe muito, ele fica super pequeno. E como ele ficou tão assustado com aquilo, ele resolve devolver esse traje. Então ele volta lá naquela casa, devolve o traje, porém no final, quando ele tava saindo, ele é pego pela polícia. Mas ele recebe a ajuda de um cara chamado Hank Pym, que é o dono desse traje, que é um cara que fez esse traje. Ele era um antigo Homem-Formiga, e no caso esse é o traje do Homem-Formiga, que é justamente um traje que você pode colher e virar um soldado muito pequeno, mas com a força de um soldado grande. E no caso ele era lá um soldado da SHIELD, porém ele tretou com o Howard Stark, ele tretou com a galera da SHIELD e depois ele saiu fora da SHIELD. E agora ele precisa de ter um cara chamado Darren Cross, um pupilo dele, que traiu ele, que agora tá querendo fazer um traje pra vender pra Hydra. Então ele meio que arquitetou tudo, porque ele queria que o Scott Lang usasse esse traje, ele queria que o Scott Lang fosse o novo Homem-Formiga. E ele explica toda essa parada do Darren Cross pro Scott Lang e também ajuda ele a usar o traje, treina ele pra ele ficar muito forte e deter o Darren Cross. Inclusive nesse meio tempo que ele tá treinando o Scott Lang, ele acaba até tendo que ir lá na série dos Vingadores, onde ele enfrenta o Falcão, né, o Sam Wilson. E agora a missão era impedir o Darren Cross, e ele até tenta fazer isso, porém o Darren Cross armou uma armadilha pro Hank Pym, ele iria matar o Hank Pym. Mas o Scott Lang chega lá, consegue deter ele, porém o Darren Cross usa o traje que ele tá fazendo, o jaqueta amarela. E agora tinha um grande problema, porque ele foi até a casa da filha do Scott e iria matar ela. Então o Scott, para conseguir deter o jaqueta amarela, ele tem que entrar em um estado que é muito perigoso, que é o estado subatômico, onde ele vai ficar menor que um átomo, ele vai ficar muito pequeno, ele vai entrar num negócio que a gente chama de reino quântico. Mas mesmo assim ele decide fazer esse sacrifício pela filha dele, então ele faz isso e junto com ele leva o Darren Cross para esse reino quântico. Porém o Darren Cross acaba morrendo, acaba virando nada, e o Scott Lang consegue voltar lá do reino quântico. E isso despertou a curiosidade do Hank Pym, isso porque muito tempo antes o Hank Pym ele não era só o único soldado pequeno, ele era um Homem-Formiga, mas ele tinha uma dupla, a Vespa, que era a esposa dele. Porém, para deter lá um míssil nuclear que iria cair nos Estados Unidos, ela teve que entrar em estado subatômico para poder parar esse míssil nuclear. Porém, ela nunca mais voltou, ela tá lá no reino quântico, e o Hank Pym acha que se souber como sair, como o Scott Lang conseguiu sair de lá, ele acha que pode tirar ela de lá também, mas isso é conversa para outros vídeos, né? Em uma cena pós-crédito, nós vemos que o Steve Rogers e o Sam Wilson vão recrutar o Scott Lang para alguma missão, mas isso a gente vai ver já já. Aqui a gente vê que os Vingadores estão fazendo uma missão lá na Nigéria, porém acaba rolando um acidente porque os Vingadores acabam sem querer matando um monte de inocentes, e por conta disso virou repercussão mundial, e os governos de vários países estão querendo que os Vingadores deixem de ser uma empresa privada e passem a ser regulados pelo Estado, passem a ser um órgão estatal. E no caso eles estavam chamando aquilo de Tratado de Sokovia, então eles queriam que os Vingadores assinassem esse Tratado de Sokovia, e quem estava à frente de tudo aquilo é ele mesmo, o General Ross, aquele desgraçado que acabou com a vida do Bruce Banner. Porém rolou uma treta que o Steve se recusava a assinar, mas uma galera lá também concordava com o Steve, se recusava a assinar esse tratado, enquanto o Tony falava que o certo era assinar esse tratado. A Viúva Negra também concordava, tinha uma galera que era a favor, tinha uma galera que era contra. Porém, em uma conferência que rolou lá na ONU, onde o T'Chaka, o rei de Wakanda, estava lá discursando sobre o porquê que o tratado era bom, acaba rolando um atentado onde o Bucky Barnes mata lá o rei T'Chaka. E com isso o T'Challa fica muito pistola da vida, ele bota sua armadura de vibrante
vibrânio, uma armadura 100%, porque no caso ele é o Pantera Negra, um soldado que protege o Wakanda e usa uma armadura 100% de vibrânio. Ele vai pistola da vida para matar o Bucky, porém ele é salvo lá pelo Steve Rogers e também pelo Sam Wilson. O Steve Rogers e o Sam Wilson salvam o Bucky, né? E depois os 4 são pegos pela polícia. Mas depois que são pegos, o Tony conversa com o Steve e fala o seguinte: ó, tu e o Sam vão ser perdoados, se assinar o tratado a gente esquece tudo isso aí. Porém o Bucky vai ser levado para prisão, ele vai ser levado para um interrogatório. Mas aí é que tava o problema, porque no interrogatório do Bucky, quem foi interrogar ele foi um cara chamado Zemo, um cara que tava se filtrando na SHIELD porque ele queria acabar com os Vingadores. E quando o Steve descobre, ele já era tarde demais, porque ele já tinha mexido com a cabeça do Bucky e ele manipula o Bucky para sair atacando todos os Vingadores. Porém o Steve consegue impedir o Bucky de causar assassinatos e consegue prender ele lá, pegá-lo. E o Steve até tenta explicar pra galera: ó galera, não foi culpa do Bucky, o Bucky ele não era ele que causou o atentado, não foi ele que jogou a bomba que matou o Rei T'Chaka. Mas ninguém acredita nele, então meio que se divide em 2 grupos, que a gente vai chamar de Team Cap e de Team Stark. O Team Cap era composto pelo Steve Rogers, logicamente, pelo Sam Wilson, pelo Bucky, pela Wanda, pelo Clint Barton e pelo Scott Lang. Essa era a missão do Scott Lang que a gente viu lá na cena pós-créditos. E o Team Stark era composto, logicamente, pelo Tony Stark e, logicamente, também pelo baba-ovo dele, o General Rhodes, o máquina de combate, pelo T'Challa, né, o Pantera Negra, pelo Visão, pela Natasha Romanoff, a Viúva Negra, e também por um novo personagem que tem no CM, que a gente não vai me dar muitos detalhes sobre ele agora, que é o Peter Parker, mais conhecido como Homem-Aranha. De qualquer forma, rola até uma lutinha ali, onde ninguém tava querendo bater ninguém, pra falar a verdade, e no fim, claro que isso iria acontecer. A Natasha Romanoff trai o time do Stark e ajuda o Steve e o Bucky para fugir, para escapar. E quando o Steve e o Bucky fogem, eles iam até uma base onde estava o Zemo, né? Onde esse Zemo queria, essa é uma base da Hydra, uma antiga base da Hydra, onde o Zemo queria pegar uns super soldados que estavam congelados. Ele queria tomar controle desses soldados e assim acabar com muita gente, com os Vingadores e com um monte de gente. E após essa luta, o Tony para raciocinar, ele para raciocinar 1 minuto e deixa de ser marionete do Ross. Então ele pesquisa e descobre que realmente não foi o Bucky que causou o atentado, foi o Zemo que meio que fez lá uma parada, meio que criou uma identidade falsa e causou esse atentado. Então o Tony decide ir até lá onde estava o Steve para ajudá-lo. E quando chega lá, galera, é o seguinte: o plano do Zemo não era resgatar super soldado nenhum, super soldado na verdade já estavam mortos. O plano do Zemo era mostrar um vídeo pro Stark e assim ele queria instaurar meio que uma bomba dentro dos Vingadores, assim fazendo uma guerra civil entre os Vingadores, porque segundo o que o Zemo diz, ele poderia atacar um império e destruir um império pelos seus inimigos, mas um império que é destruído pelos seus inimigos pode se reerguer, mas um que é destruído de dentro para fora não se reergue mais. E o vídeo que ele mostra é do dia da morte do pai do Tony, onde mostra que quem matou o Howard Stark e a mãe do Tony foi o Bucky Barnes. Mas o Steve até tenta explicar pro Tony que o Bucky estava sendo controlado, que não era o Bucky ali, a Hydra estava mexendo com a cabeça dele. O Tony não quer nem saber, começa a brigar ali, ele, o capitão, o Bucky. Porém, como era 2 contra 1, o Tony acabou apanhando, acabou ficando na pior. Pra piorar a situação, quando o Steve iria fugir lá com o Bucky, o Tony fala o seguinte: esse escudo aí que tu tá usando, Steve, foi meu pai que te deu, tu não merece usar esse escudo. O escudo não pertence a você. Você não merece. Meu pai fez esse escudo. E bom, qual era a motivação do Zemo? O Zemo perdeu a família nele lá em Sokovia graças aos Vingadores. Mas assim, não é uma motivação das piores, mas também não é nada muito inovador. De qualquer forma, o Zemo é um vilão muito bom, né? E o Pantera Negra, que tinha ido até essa base pra matar o Bucky, ele acaba descobrindo que realmente foi o Zemo. Então ele pega o Zemo, leva pra Wakanda. E no final a gente ainda vê que quem também tá em Wakanda é o Bucky, que vai ficar lá pra ser tratado, pra curarem a mente dele. E o Steve Rogers também estava lá, mas o Steve Rogers decide fugir, decide sair fora de lá porque ele quer fazer algumas outras missões. Porém, ele agora era um fugitivo dos Estados Unidos, né? E o Steve, no final do filme, ainda manda uma cartinha fofa pro Tony, pedindo desculpa, falando que realmente ele deveria ter falado sobre o vídeo, que realmente isso e aquilo. Mas essa briga dos dois tá longe de acabar. E esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa seu like, se inscreve no canal, comenta e compartilha, que você vai estar me ajudando muito. Também me siga nas redes sociais, siga as redes sociais do canal, siga o nosso TikTok. Então é isso, valeu e falou!